Outra coisa que eu gosto, que eu procuro deixar aqui também, no caso eu estou usando o mouse, tá? Para mostrar para você que é possível usar o mouse. Mas eu deixo aqui aberto também uma ferramenta, uma caixa aqui de diálogo, que é para... Cadê? Tá aqui. Dinâmica de pintura. Isso aqui é para mesa digitalizadora. Pode ver que tem uma Wacom aqui, ó. Se eu clicar duas vezes, aqui, ó, cliquei duas vezes, ele abriu uma outra aba aqui, ó, editor dinâmico de pintura. Quando eu faço isso, eu tenho acesso à minha mesa digitalizadora Wacom. Eu não estou usando aqui, nem está instalada, mas, por exemplo, está escrito aqui opacidade. Aí se eu marcar aqui, ó, pressão, significa que se eu colocar pressão na mesa digitalizadora, ela vai ficar mais escuro o meu traço. Se eu colocar pouca pressão, não colocar quase pressão nenhuma, a cor vai sair um pouco mais clara. Então eu consigo usar essa dinâmica de pressão. Eu posso fazer essa mesma coisa para velocidade, entendeu? Então, a diferença do pincel, esse pincel aqui que eu estou usando com o mouse, ele vai sair dessa cor. Se eu usar a mesa digitalizadora, nesse momento, a pressão vai ser mínima. Então é como se tivesse, deixa eu ver aqui, opacidade. É como se tivesse, ó, vou tirar um pouco de cor aqui. É como se fosse assim, ó, se ficasse clarinho, tá vendo? Só que quantas mais vezes eu for passando em cima, ele vai escurecendo, tá? Então, se você quer fazer um efeito como se desse da mesa digitalizadora, que o traço vai ficando cada vez mais forte, você pode optar por fazer isso. Você vem aqui em opacidade, coloca 40% mais ou menos, e aí você vê que você tem um tom mais claro. Aí, quanto mais você vai passando em cima da imagem, ela vai escurecendo, tá? Aí você consegue chegar aí a um tom bem escuro. Então você consegue dar o efeito como se estivesse usando a mesa digitalizadora, mesmo usando o mouse. Então eu costumo deixar isso aqui, porque como eu uso a mesa digitalizadora, eu preciso, às vezes, fazer modificação aqui na hora, eu já utilizo aqui. Então você pode fazer modificações nessa ferramenta usando aqui. Então, por exemplo, eu coloquei em confete aqui, tá? Esse confete, ele vai seguir ou esse padrão que está aqui, desse colorido, no caso amarelo com vermelho. Vou fazer para você ver aqui, ó, tá vendo? Amarelo com vermelho. Ele vai criando esses tons. Ou eu posso vir aqui, ó, no degradê e criar qualquer um desses aqui, tá? Então, vou botar esse degradê aqui, ó. Ele vai criar, ó, várias cores diferentes, ó. Que são as cores que estão aparecendo aqui. Esse preto com esse cinza aqui, ó, tá vendo? Então, eu posso escolher aqui uma ferramenta que dá para usar no mouse. Eu consigo dar esse mesmo efeito. Vou botar aqui sem título. Voltar aqui para o pincel e voltar para a opacidade aqui, normal. Tá vendo? Deixa eu fechar isso aqui e abrir um outro aqui, porque já está tudo bagunçado. Descartar. Vou abrir um novo aqui. Novo. Ok. Ah, tá vendo? Essa é a cor de fundo, tá vendo? Ele pegou a cor de fundo, né? Porque não estava o branco. Deixa eu só colocar um branco aqui, porque você pode usar essa ferramenta aqui, esse baldinho de tinta, tá vendo? A cor que tiver aqui em cima é a cor que o balde de tinta vai pintar. Vou pintar aqui de branco. Pronto. Você vê aqui, ó, que o balde de tinta ele me dá também, ele tem um menu próprio dele, aqui na parte de opção de ferramentas, ele tem aqui, ó, o próprio menu que você pode utilizar, então você tem preenchimento de cor da frente, cor do fundo, então tem várias opções aqui, ó, cor de frente, cor de fundo, preencher com textura, no caso eu posso marcar aqui e escolher uma textura, por exemplo, textura azul, que tá, exatamente essa textura aqui, tá vendo que tá marcada? Posso usar essa textura, vou colocar aqui só para você ver, ó. Coloquei uma textura. Ele demora um pouquinho para processar, tá vendo? Colocou essa textura. Fazer um Ctrl Z aqui, né? Porque eu não quero fazer isso. E vou voltar aqui. Deixa eu minimizar aqui. Então, preencher seleção, eu posso criar uma seleção e tal. Mas essa parte toda aqui não tem muito interesse não. O que eu vou mostrar para vocês as ferramentas que você precisa saber para fotomontagem, tá? Então aqui eu já mostrei para você as abas, né, que você pode mexer, onde é que você pode colocar ou não.
Isso é importante você saber. Aqui embaixo, nessa aba de baixo, eu tenho as camadas, tá? Eu já vou explicar para você o que que é camada, aproveitar que eu estou aqui e já falar sobre isso. Por exemplo, camada é como se, quando você faz um desenho dentro dos programas de edição de imagens, você desenha através de camadas. Então é como se você tivesse uma transparência ou um plástico transparente e você desenhasse, por exemplo, um corpo de um boneco. Você desenhasse esse corpo colocando as camadas, botando as partes do corpo em cada camada, tá? Então você bota a cabeça numa camada e aí o tronco no outro, as pernas no outro. Na hora que você vai editar isso, fica mais fácil. Então, se dá um problema e você quer fazer uma modificação só do rosto, nos olhos, você consegue fazer. Você quer mudar só o cabelo, então convém você entender essa parte de camada e usar várias camadas. Na fotomontagem a gente usa camada, porque às vezes você vai pintar uma imagem, então você precisa colocar, você coloca a imagem de fundo, você cria uma imagem transparente em cima, e aí você começa a fazer a edição, pintar aquela, fazer a modificação da cor do cabelo, por exemplo, utilizando a camada que está em cima. Então eu vou mostrar para você aqui, ó, como é que eu estou com essa camada aqui, que é a camada branca, né, que eu abri. Então eu vou criar uma nova camada em cima dessa camada branca, e essa camada ela vai ser transparente, ó. Ela é transparente. Eu posso escolher aqui se ela vai ser cor de frente, cor de fundo, mas o ideal é ser transparente, porque você vai criar uma edição, né? Então, ok. Tá vendo? Criei uma imagem aqui transparente. Se eu colocar o pincel aqui, deixa eu ver a cor aqui, trocar o preto. Se eu fizer aqui um desenho, por exemplo, fiz esse círculo aqui, na parte de cima transparente. Se eu fechar esse olhinho, ele vai fechar o olho dessa camada. Ou seja, eu desenhei em cima dessa camada, não na branca. Então, se eu quero fazer uma edição depois nessa camada, é muito mais fácil. Porque se eu tivesse desenhado em cima do branco, para eu separar o branco desse preto aqui, ó, vou fazer aqui. Ah, tá. Eu não selecionei a camada. Você tem que sempre selecionar aqui, ó. Ficou cinza escuro é a camada que está selecionada. Eu estava nessa camada aqui, aí ele não vai desenhar. Inclusive, ele me diz aqui embaixo, ó, a camada ativa não está visível. Aí eu vou passar para baixo aqui, ó. Vou fazer o desenho. Então, na hora que eu fosse tentar editar isso aqui, ia ser mais difícil. Por exemplo, se eu tivesse que recortar essa imagem para poder, sei lá, mudar a cor dele, já ia ser mais complicado. Aqui não. Deixa eu desfazer aqui, Ctrl Z. Aqui não, aqui eu já tenho a imagem separada e eu consigo fazer modificações nela. Então, se eu quero mudar só essa cor aqui, eu consigo, né? Selecionar ela, por exemplo, marco essa parte aqui, ó, e venho aqui com uma outra cor. Vou botar aqui um vermelho. Então aqui, ó, você pode ver que eu marquei essa partezinha de cima, significa que eu só pinto essa camada, tá vendo? Então eu não tenho problema na hora de pintar. Se fosse na camada de baixo, ia ficar marcado. Então aqui fica mais fácil para eu poder editar essa imagem depois, né? Sei lá, quero botar uns traços aqui de preto. Eu posso fazer assim, ó, tá vendo? Não preciso nem ter preocupação se vai borrar ou não, porque já tá selecionada essa parte aqui, ó, de cima. Então ela trava no canal alfa, ou seja, o que tiver fora, que for transparente, ele não pega, ele só pega onde só tem as cores, entendeu? Então quer dizer, é mais fácil de você trabalhar. E a ideia de camada é exatamente isso. Eu tenho várias camadas aqui, vou trabalhando, dividindo o meu projeto em várias camadas. Então essa é a parte de camada, né, que já deu para você entender aí, né? Aqui eu tenho um módulo que são os canais, tá? Ele é responsável pelos canais. Os canais, o que que significa? São as cores. Então você tem o verde, o azul, o vermelho e o alfa. O alfa é a transparência. Então, por exemplo, se eu mexesse, se eu apagar aqui, por exemplo, o azul, você repara, ó, que ficou amarelo. Então, se eu tiro o azul, eu tenho amarelo. Se eu tirar o verde, eu vou ter o rosa. Tá vendo? Se eu tirar, eu tenho o vermelho. Se eu tirar o vermelho, eu vou ter o azul ciano. Tá vendo? Eu vou fazendo modificações. Se eu tirar aqui duas, né? Fiquei só o azul mesmo. Se eu apago as duas, eu tenho a própria cor que está aqui. Essas cores aqui são referentes ao RGB, mas também ao CMYK, tá? Depois eu explico para você se você não sabe o que é CMYK, mas mais para frente a gente pode falar sobre isso num outro vídeo. Então, se eu desligar aqui
o azul e o vermelho, o azul e o verde, eu vou ter o vermelho, tá vendo? Se eu desligar aqui o vermelho e o azul, eu vou ter o verde, tá? Então esses canais aqui, eles servem, geralmente é quando eu vou decompor essa imagem, você não mexe, não costuma mexer aqui. Você mexe aqui quando você vai decompor, você vai escolher ali uma cor para fazer uma modificação na imagem. Isso é uma coisa bem específica e também mais para frente eu vou explicar para você. Aqui é quando você faz imagens vetoriais, então tem essa abazinha aqui, a gente quase não faz também coisa vetor aqui, a gente não faz recorte dentro do GIMP, os recortes a gente faz tudo dentro do Inkscape, apesar de que eu vou te mostrar aqui como é que você pode fazer também recorte, tá? Mas a gente faz os recortes todos no Inkscape, que fica muito mais preciso. Então, pincel, aí você tem aqui as texturas, aqui você tem um degradê, aqui você já tem o histograma. Esse histograma, o que, que ele faz? Ele me fala sobre a imagem que eu estou utilizando. Se essa imagem está muito escura, está muito clara. Então eu consigo ver ali o que está acontecendo com essa imagem e depois tentar corrigir essa imagem. Mas não dentro dessa ferramenta, ela só me mostra aqui no caso, tá? Isso aqui os pincéis que eu mostrei, né? Usando a mesa digitalizadora. Então eu costumo deixar exatamente essas abas aqui funcionando para mim.